A paz para todos. Amém, irmãos? Pega a sua Bíblia, por favor. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Romanos capítulo 12. A partir do versículo 9. O assunto hoje que nós somos chamados para termos comunhão. É o terceiro tema desta série que nós estamos abordando aos domingos pela manhã. Romanos 12, a partir do versículo 9, eu vou fazer a leitura dos versículos ímpares. Eu queria que a igreja me ajudasse, lendo os versículos pares. Todo mundo lê, todo mundo participa, e no 21, o último, a gente conclui, todo mundo junto. Amém? Entenderam? Eu leio os ímpares, a igreja, de forma uníssona, lê os pares, e o último, o 21, leremos todos juntos. Todos acharam? Amém? Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com quem é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O 21, todos juntos. Não te deixes vencer do mal, com o bem. Glória ao Senhor. Dê um glória a Deus aí? Que bênção, graças a Deus. Alguém começou a aplaudir aí? Pode aplaudir. Para Jesus, pode aplaudir, meu irmão. Se for para Jesus, pode melhorar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Aplauso para mim não precisa, mas para Jesus pode ser melhor, né? Eu escolhi esse texto porque, na verdade, ele serve como um resumo, uma síntese de alguns assuntos que são abordados neste capítulo, capítulo 3 do terceiro tema, que falaremos sobre comunhão. Alguns tópicos, são 7, você vai ter no livro, falando sobre admitindo nossas necessidades uns com os outros, comprometendo-nos uns com os outros, respeitando uns aos outros, apoiando uns aos outros, aceitando-nos uns com os outros, sendo pacientes uns com os outros, sendo honestos uns com os outros. São 7 subtópicos da terceira lição que está no livro e é o que nós vamos desenvolver durante esta semana. Nós temos falado muito sobre o amor.
muito sobre o amor. E o amor na Bíblia ele é um mandamento. O amor no cristianismo é um mandamento. Repita comigo, o amor é um mandamento. O amor é um mandamento. Por que que o amor é um mandamento? Algumas pessoas têm alguma dificuldade em entender o que é o amor de Deus. Não é? E até oram, pedindo, Senhor, enche o meu coração de amor. Senhor, eu quero amar os meus irmãos. Senhor, eu preciso amar, eu preciso manifestar o amor na vida das pessoas. Essa oração ela é honesta, é sincera. Mas eu só queria lembrar aos irmãos, você que é salvo por Jesus, que o amor de Deus já foi derramado na nossa vida. Você acredita nisso? O amor de Deus já foi derramado na nossa vida. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5, 8, que ao recebermos o Espírito Santo, o amor é derramado no nosso coração. Quem tem o Espírito Santo aqui? Amém. Você tem? O amor de Deus está em você. A grande questão, quando nós falamos sobre mandamento e sobre o amor, é que mandamento é uma atitude, mandamento é uma iniciativa, mandamento é uma decisão que nós temos em prol ao outro, ao próximo. O amor que foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, é uma atitude que depende unicamente de nós. Ponto. Agora vamos entender outra coisa. Você sabe que a vida cristã ela é dividida em algumas fases, em algumas etapas. A nossa caminhada com Cristo, ela é processual, ela é dinâmica, ela não é estática, ela é progressiva, ela é de fé em fé. Você vai ver muitos textos na Bíblia falando que no momento que nós recebemos o Evangelho, nós passamos agora a cumprir algumas etapas. E o Espírito Santo respeita essas etapas. O Espírito Santo não nos salva levando-nos diretamente a um caminho, ao tempo da maturidade. Não funciona assim. O Espírito Santo não tem pressa ao agir na vida de cada um de nós, porque ele sabe que cada um de nós temos uma característica. Vamos necessitar de passar por alguns processos, vamos necessitar passar por algumas fases na vida. A mulher não gesta uma criança, não é isso? Tem a fase da gestação, tem a fase da criança, que é tratada como criança, tem a fase que a criança se desenvolve aos pouquinhos, né? Ela vai crescendo aos pouquinhos. Primeiro a criança está no colo, né? Ela fica no colo o tempo todo? Não fica. Daqui a pouquinho ela começa a estar no chão, gateando. Daqui a pouquinho ela não quer mais engatear, já começa a querer mexer nas coisas, querer subir, firmar um pouco os passos, dar os primeiros passos. São fases, até que esta criança, com muita dificuldade,
ela começa a se apoiar um pouco mais firme, com a ajuda, às vezes, de uma estante, de uma parede, de uma mão, de alguma coisa, mas daqui a pouquinho ela começa a caminhar sozinha. Para por aí? Não. Continua. Essa criança vai começar a caminhar sozinha, com a ajuda de outro, ela vai começar a ter um desenvolvimento. Tudo isso é fase, tudo isso é um processo, tudo isso são etapas. Está na natureza da criança, está na natureza do ser humano. Presta atenção que esse processo também obedece à mesma dinâmica da vida espiritual. Existe o tempo da conversão. Existe o tempo da conversão. Existe o tempo de um período do crescimento, de transformação, em que cada um de nós vamos caminhando com Deus, nesse processo, até chegarmos a um tempo de maturidade, conversão, mudança, transformação, santificação, até chegarmos a um período, a um tempo de maturidade. O apóstolo Paulo vai esclarecer bem isso. Pegue a sua Bíblia, por favor, Efésios capítulo 4, é um texto que nós lemos quando falamos sobre crescimento. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios 4. A partir do versículo 11, ele vai dizer assim: aí ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até, repita comigo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Você pode substituir isso aí, a perfeita maturidade, ao padrão que o Espírito Santo, que Deus espera de cada um de nós, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pastor, tem uma medida na vida cristã? Tem uma medida. Quem estipula, quem mede, quem dá esse diagnóstico dessa medida certa, não é o pastor, não é a igreja, é Deus. Como um processo que se evolui, que é dinâmico, que não para. Paulo está dizendo aqui que até é processual, é dinâmico, é ativo, até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Olha o versículo 14. Para que não sejamos mais como menino. Você pode repetir, para que não sejamos mais como menino. Menino. Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Repita comigo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça e Cristo é o cabeça. A cabeça porque ele fala sobre corpo, e o cabeça porque ele fala sobre autoridade, domínio, liderança.
é o que está na frente, é o que está conduzindo todas as coisas. Então, Cristo é o cabeça, é a cabeça, porque o entendimento aqui é de um corpo, e Cristo é o cabeça, porque Ele está acima de tudo e de todos. Versículo 16. De que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Comigo, de quem? 16, de quem? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que coisa linda! Você percebe aqui que a ideia central da Bíblia, quando se fala sobre essa ação que o Espírito Santo opera na nossa vida, ela é conjunta. Se a vida cristã ela é dividida por fases, se ela é dinâmica, se ela é dividida em ciclos, eu preciso entender que essa ação do Espírito Santo, ela é, em mim, deve ser proativa. É atitude minha. Eu decido. Eu escolho. Eu faço. Se o amor de Deus já foi derramado no meu coração, eu preciso entender que o agente principal para que as características principais do caráter de Cristo já foram implantadas em mim. O agente principal já está aqui, que é o Espírito Santo. Mais uma vez eu quero perguntar aqui, quem tem o Espírito Santo aqui? Você tem o Espírito Santo? O agente de Deus já está em você. Então você pode amar. Tá, pastor, o Espírito Santo está na minha vida, o amor dele já foi derramado no meu coração. A partir de agora, como é que eu vou fazer? Eu quero voltar à questão do exemplo que eu dei da criança, para você entender melhor qual é o entendimento principal desta palavra dessa manhã. Há fases na vida em que nós precisamos de ajuda. Há fases na vida em que nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda o tempo todo. E o tempo todo. Agora, na vida espiritual, existe uma fase em que nós somos amparados, somos ajudados, não conseguimos caminhar sozinho. É a fase que nós estamos engateando. Temos dificuldades em andar sozinho. Precisamos de ajuda. E o cristianismo, ele é tão maravilhoso que essa ação do corpo, que identifica pessoas que precisam de ajuda, essa ação do Espírito Santo, que trabalha no corpo, que trabalha no nosso meio, e que identifica que há pessoas que precisam de ajuda, presta atenção, é o próprio Espírito que sinaliza em nós, que trabalha em nós, que opera em nós, esse amor que nos permite alcançar outras pessoas, ajudar outras pessoas, alcançar outras pessoas que hoje precisam de uma mão, de um amparo, de uma ajuda, de serem animadas, de serem fortalecidas. E essa gente, isso é você, somos nós. O negócio é tão importante, é tão fundamental, porque ou somos membros uns dos outros,
ou somos membros do corpo e vamos mostrar as características disso ou não somos? E esse assunto é importante. Ou evidenciamos atitudes relacionadas a pessoas que receberam o Espírito Santo e que precisam evidenciar isso, ou não somos. João 15, abra lá. João 15, a partir do versículo 1. Olha o que o evangelista vai dizer. João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo ou toda vara que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? E todo o que dá fruto limpa, para que dê mais. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. João 14, 21, ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? E aquele que me ama será amado por? E eu também? E me manifestarei a quem? A ele. Tem até um hino aqui. Aquele que tem, né, cantor? E os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem. Já vou gravar um lepê. Hein? Se for cantar, vou estragar, meu irmão. Você é mais um contraste do que um contralto. Você é mais um terror do que um tenor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? E aquele que me ama será amado por? Viremos para ele e faremos nele morada. Mandamento. Se o Espírito Santo está na minha vida, eu preciso amar, eu preciso fazer o bem, eu preciso ter gestos de amor, atitudes de amor. Tudo o que está relacionado ao amor de Deus, você nunca vai ver atitudes erradas, só atitude certa. Todas as ações relacionadas à pessoa do Espírito Santo que está em nós são atitudes boas, justas, corretas, íntegras, que vai permitir que eu faça o bem e que a outra pessoa também seja alcançada por esse favor que vai partir de mim. Uma perguntinha que eu quero fazer e você responda para você mesmo. As suas atitudes têm sido atitudes boas ou mais? Você tem feito bem? Você tem feito bem? Olha o que está aqui. Eu separei aqui os subtemas. Ele fala, ó, admitindo nossas necessidades uns com os outros, comprometendo-nos uns com os outros. Ó, admitir necessidade precisa de sinceridade, comprometimento, respeito, apoio, aceitação, paciência, honestidade, tudo isso são assuntos relacionados ao agir do Espírito Santo na nossa vida. Preste atenção a um outro ponto importante, porque também isso é verdade.
Existem algumas coisas que são mais difíceis de se fazer, outras menos. Por isso que eu sempre digo que a ação do Espírito Santo na nossa vida é diferente de pessoa para pessoa. O Espírito Santo trabalha de forma diferente, meu irmão. Não adianta a gente querer que o Espírito Santo trabalhe da mesma forma, do mesmo jeito na vida de todo mundo, que isso não vai acontecer jamais, não vai acontecer nunca, porque nós somos indivíduos, temos as nossas particularidades, temos os nossos jeitos, temos os nossos defeitos, temos as nossas crises, temos os nossos problemas. Aí o Espírito Santo na vida de um vai atuar de forma mais intensa, mais firme, mais poderosa, talvez leve até um pouco mais de tempo, em detrimento de outra pessoa. Mas é ativo. É dinâmico. Não para. Você não pode se justificar, porque você já ouviu de alguém que não está aqui não, graças a Deus. O povo aqui todo mundo é maduro, maravilhoso, santo. Todo mundo aqui, se a trombeta soar aqui, sobe todo mundo agora. Aleluia! Não tem ninguém com defeito aqui não, todo mundo aqui é gente boa. Pastor, ora por mim, porque eu preciso amar uma pessoa, eu preciso, pastor, mudar no negócio. O pastor não vai orar por você para te abençoar, mas não vai fazer nada para mudar a tua vida. A atitude é sua. Pastor, faz uma oração especial por mim. Quando vem que esse negócio de oração especial, eu não conheço oração especial. Então, pastor, vem aqui, faz uma oração forte por mim. Qual é a oração forte? Gritando mais, dando mais berro, falando mais alto? Não adianta nada. O pastor pode te abençoar, o pastor pode te aconselhar, o pastor pode te dar uma palavra, mas a atitude para que a sua vida mude é nossa, é sua. Você está com dificuldade de amar o próximo, amar alguém, ter comunhão uns com os outros? Você tem dificuldade? Você tem dificuldade de se relacionar uns com os outros? Cuidado, porque às vezes nós queremos exigir uma atitude, um comportamento dos outros que a gente não faz. Como é que eu vou esperar que as pessoas me façam bem se eu não faço? Amor se eu não amo? Paciência se eu não sou paciente? Bênção se eu não abençoo? Eu preciso ter gestos, atitudes, para abençoar outras pessoas, e é natural. Quem faz o bem, recebe o bem. Quem ama, é amado. Quem planta sementes boas, vai colher frutos bons. Vai colher frutos bons. A nossa vida é tão interessante, e eu gosto quando eu penso nessa ação do Espírito Santo na nossa vida, quando nós estamos nesse processo de crescimento, e graças a Deus porque existe a igreja. Porque só aqui a gente ouve essas coisas que nos abençoa, né? Quer ouvir coisa boa? Vem para a igreja, meu irmão. Vem para a igreja. É aqui que você vai crescer. É aqui que você vai prosperar. É aqui que você vai ser fortalecido. É aqui que você vai ser restaurado.
Não deixe de vir na igreja, não. Você é corpo. Você está enfermo hoje? Cola com uma pessoa que está saudável. Essa liga, essa vitamina, esse negócio que há um membro está com problema, daqui a pouquinho todo o corpo que está saudável vai começar a influenciar outros membros que estão um pouco enfermo, e daqui a pouquinho você está saudável, curado, restaurado, você vai estar firme, uma bênção na presença de Deus. Não adianta ficar enfermo em casa, não, vai continuar doente. Vai continuar doente. Presta atenção o que o Paulo vai dizer aqui. Nesse capítulo 12 que nós lemos. Aqui só tem atitudes, ordenanças para nos fazer pessoas melhores. Ele começa dizendo que o amor seja sem hipocrisia, detestar o mal, apegando-vos ao bem, amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferir em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijar na esperança, ser paciente na tribulação, na oração perseverante, compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade, abençoar os que perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Qual é a área da nossa vida que precisa de um ajuste mais intenso do Espírito Santo? Qual é? Se você for sincero e se entregar e se colocar diante do altar de Deus, se você se colocar diante do Espírito Santo e for sincero para Ele, Ele vai te ajudar nisso. Porque sabe por quê, meu irmão? Todos nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Todos nós. Todos nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque se não for a ajuda, a pessoa do Espírito Santo, nós não conseguimos caminhar uma vida vitoriosa. Quem acredita nisso? Então repita comigo, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Vamos orar agora, diga, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Essa oração é sincera? Então o Espírito Santo vai te ajudar. Espere do Espírito Santo uma ajuda, e eu creio que essa ajuda vai começar hoje, agora pela manhã, e você vai se abrir, vai permitir que o Espírito Santo te dê graça, te abençoe, e você possa perceber sinais da ação, da operação do Espírito Santo na sua vida, para a glória do nome do nosso Deus. Agora, como evidenciar essa ação do Espírito Santo na nossa vida? Como evidenciar? Porque ela é patente, é clara, é visível, é revelada. Todos nós que temos o Espírito Santo, todos nós que experimentamos uma nova vida, o próprio Deus que começa a atuar na nossa vida, começa a operar, fazendo com que nós sejamos pessoas melhores. Mateus 5,16 vai dizer: resplandeça a vossa luz no meio dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que veja que você é uma pessoa diferente, e glorifique a vosso Pai que está no céu. Não existe crente
007. Existe crente 007? Não existe. Detetive gospel, existe? Não. Ou nós somos, ou não somos. Lembra de Pedro? Jesus foi entregue, Pedro e caminhou com Jesus alguns anos. Na hora de Jesus ser entregue, ele falou, opa, Jesus, deixa eu me afastar um pouquinho, porque eu não quero morrer, não. Aí, rapidinho, conversando com as pessoas que estavam próximas ali, eu disse, você fala como ele? As tuas características são parecidas com a dele. Você se identifica como um discípulo dele? Aí Pedro, não tem nada a ver com isso. Nunca vi. Aí o galo canta 3 vezes. E Pedro, que era um deles, e que não quis se identificar como um deles, perdeu uma grande oportunidade de ser abençoado naquele momento. Você é um discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? É um discípulo? As suas evidências, as suas características, aonde você caminha, com quem você se relaciona, com quem você está caminhando, te identifica como um verdadeiro discípulo? Você, como membro do corpo, se relacionando uns com os outros, com as atitudes que você tem, vai te identificar como um discípulo de Jesus? A comunhão que você tem uns com os outros, quando você percebe que alguém tem alguma necessidade, você abençoa. Quando você percebe que alguém está com algum problema, você estende a sua mão. Quando você percebe que alguém está passando com alguma dificuldade, ou que precisa de uma palavra, você abençoa. Você é um discípulo de Jesus? Sim ou não? Diminuiu sim, rapaz. Começou tão bem, um sim tão alto. Comecei a falar algumas coisas. Sim. Você é um discípulo de Jesus, sim ou não? Glória a Deus. Parece até que o Flamengo fez um gol agora. São discípulos. O discípulo é discípulo porque ele revela, manifesta as características do seu mestre. Jesus é o nosso mestre e nós nos espelhamos nele para manifestar as suas características. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos. Em Atos 14, 26, vai dizer que os discípulos em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque as características que eles evidenciavam estavam relacionadas com as atitudes de Jesus. Você está percebendo que não é tão difícil ser cristão? Não é tão difícil ser um discípulo? Não é tão difícil ser um homem, uma mulher de Deus? É uma atitude nossa. Nós só seremos verdadeiros discípulos quando nós evidenciarmos atitudes relacionadas àquilo que está na pessoa de Cristo, seja atendendo a uma necessidade, sendo eu me comprometendo uns com os outros, na comunhão, na ajuda, no amparo. É uma atitude do verdadeiro discípulo. Se eu quero ser uma pessoa que evidencie as características de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo, eu preciso manifestar isso. Numa das quintas-feiras,
reunidos lá no Valinhos Resort. Tem outro nome agora, né? O pastor Sérgio disse Valinhos Resort. Eu criei outro. É Valinhos e Gourmet também. Gourmet. Que vai comer bem lá, rapaz. Quer engordar? Vai na boca do Valinho. Valinhos e Gourmet. Dentre os assuntos que nós estamos discutindo lá, um dos pontos que nós pautamos lá foi relacionado à questão da comunhão, dessa nossa atividade com relação a corpo, a sermos membros uns dos outros, a decisão que todos nós precisamos ter para verdadeiramente evidenciar que somos filhos de Deus, que somos servos, que somos discípulos de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus segue seu mestre, eu já disse isso. Agora, ou somos discípulos, ou somos de Cristo e manifestamos isso, ou não somos de Cristo, porque não tem como esconder que nós somos dele, porque a natureza de Cristo que foi implantada em nós, necessariamente, ela vai ser manifestada durante a nossa caminhada com Deus. Não tem como você dizer para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou o teu, mas não muda a minha vida, não transforma a minha vida, não me faz uma pessoa melhor, não me faz uma pessoa que ame mais. Não existe essa oração. Se o Espírito Santo foi implantado aí, é natural que ele vá aos poucos mudando os nossos hábitos, as nossas atitudes, porque isso é da natureza de Deus. É da natureza dele. É da natureza daquela sementezinha de abóbora que você plantou lá no solo. Nasceu o quê? Abóbora, porque ela é da natureza dela. O Espírito Santo, quando ele é implantado no nosso coração, na nossa vida, é da natureza dele que vai evidenciar aos pouquinhos o fruto daquela semente que foi implantada lá. E não adianta você dizer para o Espírito Santo, eu não quero mudar. Você vai ter que mudar. Você é dele ou você não é dele. Não adianta você resistir à ação do Espírito Santo na nossa vida para ser uma pessoa melhor, que não adianta, é na natureza dele fazer com que nós sejamos uma pessoa melhor. Paulo vai dizer em Gálatas 5, a partir do versículo 16, até o final desse capítulo, ele vai dizer algumas evidências lá, eu já estou terminando, para que nós possamos evidenciar essa realidade nova que nós experimentamos em Cristo Jesus. Ele vai dizer, digo, porém, andai em espírito, ou no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Repita comigo, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, repita comigo, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí ele vai dizer agora, os hábitos antigos, alguns, e ele vai dizer que são conhecidos. A gente vê prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria. Jesus tem misericórdia. Tá esse negócio aqui? Tá. Valinho, vou estar na prova, meu irmão. Aqui, ó, glutonaria. Quando o povo lá é disciplinado, né? Glória a Deus. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, repita comigo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Que tristeza, né? O 22. Mas o fruto do Espírito é, vamos lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há. O 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. 25. Vamos repetir isso? Se vivemos, andemos também, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Se eu quero praticar coisas boas, só depende de nós, com a ajuda do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Fica em pé. Dando um glória a Deus aí, porque quem tem o Espírito Santo dá glória. Aleluia. Para mim está bom esse aplauso. Para Jesus pode ser melhor. Aplauda direito para Jesus, meu irmão. Jesus merece melhor. Eu já vou passar a palavra para o pastor Sérgio, mas eu quero só concluir com uma observação. Meu irmão, nós somos corpo, nós somos igreja, somos membros uns dos outros. Eu duvido, se eu perguntar a alguém aqui, se a tua vida está ok, está boa, está legal. Todos nós precisamos de um ajustezinho, de uma melhorazinha. Agora depende como você vai encarar esse ajuste, como você vai encarar essa mudança. Você está disposto a mudar? Você está disposto a dizer ao Espírito Santo com muita sinceridade: Espírito Santo, me ajuda, eu preciso mudar. Talvez essa mudança tenha relação com a sua personalidade, tenha relação com o seu temperamento. É possível mudança nesse aspecto também? Claro que é. O Espírito Santo não muda a personalidade. Ele dá uma equilibrada. Nem muito colérico, né? Colérico, né? E nem muito sanguíneo também, né? Ou nem muito o fleumático, né? Calminho. Mas todos nós precisamos mudar. Todos nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo? Porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Se você é membro do corpo, você depende dessa pessoa que está do teu lado aí. Os membros são interdependentes. Nenhum membro sobrevive sozinho. Nós somos o que somos porque dependemos uns dos outros. Olha para o lado aí. Quem está do teu lado aí? Quem está do teu lado? É teu irmão? Diga para ele: eu dependo de você, meu irmão. Eu dependo de você.
A gente depende dos outros. Depende. Nós dependemos uns dos outros.